Você já se perguntou para que será ou por que será? Eu prefiro perguntar para quê. Que às vezes eu e você, outras pessoas que você conhece, acaba sustentando problemas e mesmo tendo oportunidade de mudar, ou mesmo sendo que, olha lá, a pessoa está sofrendo e a pessoa não muda, a pessoa mantém naquela situação, naquela dor, naquela doença, naquele problema. Por que será que nós fazemos essas manutenções, dessas perturbações na nossa vida? É sobre isso que eu vou falar com você hoje, sobre ganhos secundários. Já escutou falar? Então vamos entender aqui hoje sobre o que são ganhos secundários. Vou entregar para você questionamentos para talvez você identificar os seus. Essa live talvez cutuque na ferida e te auxilie a ver coisas que você está cego para ver e não está querendo enxergar. Você quer? Vai ser corajoso? Eu te desafio. Bateu uma curiosidade aí? Talvez isso pode mudar a sua vida e trazer uma transformação que talvez você está buscando. Então vou te entregar questionamentos sobre esse ganho secundário, tá? E quais são os manejos, as formas de intervir que a gente utiliza geralmente na clínica, tá bom? E o que está por detrás desse funcionamento, a possível origem desse ganho secundário. Vamos identificar isso também. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta sistêmico e treinador de habilidades socioemocionais, né? Esses são os principais cursos, dentre os outros tantos. Utilizo a hipnoterapia e a terapia sistêmica para transformar a vida de pessoas, impactar casais, famílias, ajudando vocês a acessarem, conseguirem desenvolver o melhor da sua versão, da sua potencialidade. Tá? É difícil uma demanda que eu não consiga atender. Então vamos conversar sobre ganhos secundários hoje, tá bom? Só espera um pouquinho que agora eu vou mandar essa live para alguns canais que eu preciso mandar e talvez dê uma desregulada aqui, tá bom? Eu desapareço da tela, mas eu volto, tá? Pronto, voltei. Então vamos falar sobre ganhos secundários. Então eu quero que nessa live você se conecte com você. Vamos trabalhar já essa introspecção. Vai trazendo na sua mente aí as coisas, os problemas, pode ser problemas financeiros, doença, problemas de saúde, tá? Problemas afetivos, problemas de produtividade, de desempenho. Quais são as demandas, os problemas, as complicações, as situações desconfortáveis que acompanham a sua vida? Você até verbaliza que não aguenta, que não quer, que quer largar, mas acaba mantendo o mesmo comportamento. Deixa eu ajustar uma coisa aqui na câmera. Aqui, acaba mantendo o mesmo comportamento. Eu quero que você traga isso na sua mente, traga isso à sua consciência durante toda a live. É uma live terapêutica, teórica, prática, reflexiva, tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, a indagação inicial da live foi: por que será, ou para que sustentamos certos problemas e perturbações na nossa vida? Tá? Por que será que aquele fulano lá não se resolve? Por que você, talvez, não se resolve? Tá? Por que será que, às vezes, quando você tem que fazer algum tratamento, você não faz direito? Ah, tô com dor, tô com isso, vai lá, tem que tomar medicação de tanta em tanta hora. Não toma. Não toma comprimido, não faz atividade que o terapeuta manda, não faz atividade física, ou seja, não implementa as intervenções, não implementa os remédios para resolver a situação. É mais fácil a gente reconhecer esses padrões nos outros do que em nós. Então vai ser muito difícil, talvez você ficar com a sua cabeça só em você. Talvez vai vir marido, primo, filho, sogro, sogra, genro, nora, cunhado. Talvez vão vir outros colegas de trabalho, chefe, talvez vão vir outras pessoas na sua cabeça. Mas todos nós, eu e você, temos ganhos secundários, tá?
Então vamos prestar atenção aqui na live, ok? Eu já adianto que é o seguinte, gente, não tem como fugir, o que eu bato na tecla aqui. O que está por detrás disso, você sabe o que é? Você sabe já o que é? É uma necessidade emocional. É uma necessidade emocional que sustenta o ganho. É alguma coisa que talvez você não teve, gostaria de ter tido emocionalmente no campo afetivo, e hoje você corre atrás para ter através de dor, de doenças. Uma live que colabora muito com essa live que eu falei aqui, com esse conteúdo de hoje, é a live sobre batalha mental, a live sobre dificuldade de mudança e o amor que cura e o amor que adoece. Essas 3 lives casam muito e complementam esse conteúdo aqui de hoje. Então siga-me nas redes sociais, peça para mim essas lives, procure aqui se você não acessou, entre no grupo se ainda está disponível o grupo, que isso vai te ajudar se esse conteúdo for interessante para você, ok? Os ganhos podem ser diversos, tá? A gente pode ter ganho, quando a gente está falando de ganho secundário, a gente pode estar tendo um ganho físico, um ganho emocional, afetivo, a gente pode estar tendo um ganho financeiro, um ganho de ter menor esforço, vamos ter vários ganhos, mas tudo se desemboca num ganho emocional. Deixa eu pegar água aqui. Tá. Então, vai deixando aqui no comentário se você está me ouvindo, o que você gostaria de saber sobre esse tema, até se tem algum outro tema que você gostaria de trazer, tá bom? Fique à vontade para conversar aqui comigo, tá? Então, o que é o ganho secundário, Matheus? Como a gente pode definir isso? A gente pode definir o ganho secundário como o benefício que você obtém a partir de um prejuízo. Então, o benefício que eu e você acabamos obtendo por detrás de um prejuízo. É as vantagens por detrás do problema, tá? O conceito básico é esse. Quem começou a trazer esse conteúdo, esse termo, foi Freud na psicanálise, começou lá. Hoje em dia esse termo é muito mais usado, todo o sistema, o esquema de saúde todo fala sobre ganho secundário, tá? Mas quem começou foi a psicanálise. Boa noite para todo mundo que está entrando, já deixa aqui uma curtida, fala um oi, boa noite, de onde você está falando, qual o seu interesse sobre esse tema. A gente vai estar falando sobre ganhos secundários, tá bom? Então, entender o conceito básico são os benefícios que nós obtemos a partir de um problema, tá? Matheus, que benefício é esse? Pode ser o benefício de eu ter atenção, de eu receber cuidado, de eu ser poupado, né, ser aquele café com leite, de eu receber mais afeto, tá? E é o seguinte, ganho secundário é inconsciente. A gente não faz isso porque a gente é mal intencionado, tá? Isso é inconsciente, porque está ligado com uma necessidade emocional oculta. Lembra que eu já falei também, olha só, é verdade, eu já falei sobre necessidade emocional oculta, tá? Também tem a ver com essa live. Ah, sobre a live também de criança interior, tem a ver com essa live aqui também, tá? Então ele é involuntário. O seguinte, o ganho, esse padrão de funcionamento acaba fazendo com que nós não nos responsabilizemos pela manutenção do problema. A gente terceiriza essa culpa, essa responsabilidade. A culpa é do problema. Ai, a pessoa não faz porque é doente, né? Ah, não deixa o Matheus fazer, não. O Matheus tem TDAH. Ah, não, a pessoa tem diabética. Não, ah, não, tem dor no joelho, deixa quieto, não chama ele não. A pessoa é poupada. E ser poupado tem ganhos. Só que esse ganho pode ser bom, mas também pode gerar outros prejuízos e assim, via de regra, tá? E sim, todos nós, vou falar de perto, todos nós temos ganhos secundários. Só que a questão é o seguinte, é mais fácil eu olhar o ganho secundário do outro, analisar a vida do outro, né? É fácil. Isso eu não preciso nem ser psicólogo para saber, do que olhar para o meu, tá? Mas nessa live eu vou te trazer questionamentos
Para você levar a sério, se você quiser saber desvendar e tomar o controle da sua vida e resolver os problemas, os questionamentos certos, poderosos e impactantes de um ótimo terapeuta, Paulo Goela. Nem comi nada areoso, tá com areia na garganta. Para você levar a sério, questionar e resolvendo essa parada, tá bom? Então vamos lá, lembrando, né? Inconsciente é uma forma da pessoa se desresponsabilizar, não se responsabilizar e culpar o problema. Então, uma das intervenções já do ganho secundário, gente, para parar e resolver o problema é a autorresponsabilidade. É um termo muito cunhado, falando muito sobre isso atualmente. Um dos principais livros, né? Ai, gente. Como é o cara da Febracis? Esqueci o nome dele. Esqueci. Ele escreveu o livro, né? O Poder da Autorresponsabilidade. Não lembro o nome do cara. Tá. Esqueci. Se eu lembrar, alguém saber, fala. Que começou a trazer mais esse tema, se responsabilizar pelos seus atos, tá bom? Então bora lá. Não é fácil identificar ganhos secundários, tá, gente? Não é fácil. Não é fácil pra gente, como terapeuta, identificar o do paciente, não é facinho, mas é possível. E é muito mais difícil a gente identificar o nosso próprio ganho secundário. É mais fácil ver o do outro, tá? Mas o que é o ganho secundário? Grava isso na cabeça. É a vantagem que eu ganho no negativo. O que eu ganho fazendo a manutenção disso negativo, desse ponto negativo, tá? É isso que eu tenho que ver. Vamos ver se eu consigo trazer alguns exemplos aqui para vocês. Uma situação de doença. Uma pessoa que acabou desenvolvendo um câncer. E aí, às vezes, nesse câncer, primeiramente, talvez esse câncer pode ter tido uma carga somática de mágoa, de uma sensação de pesar, de reclamação, de desamparo. E aí a pessoa desenvolve um câncer. Quando ela desenvolve um câncer, ela acaba recebendo o olhar, o cuidado das pessoas que ela não tinha antes. As pessoas começam a dar atenção para ela. Ela começa a se sentir mais valiosa, coisa que ela não tinha antes. E aí ela vai fazer o tratamento do câncer porque ela quer se livrar do câncer, mas o câncer acaba voltando, o tratamento não chega até o final, não se conclui. Porque para a pessoa, olha como a nossa necessidade emocional é coisa séria. Para a pessoa, vale a pena ter o câncer, porque mais importante é ter a atenção que ela não tinha na vida dela. Isso é um exemplo. Pode ser de qualquer outro tipo de doença, de qualquer outro tipo de lesão física, tá? Uma separação. Às vezes a pessoa se separa, tá? E aceita ser traída. Porque quando eu sou traída, o olhar vai todo para a vítima de quem foi a traída ou o traído. E assim eu recebo atenção, cuidado, pena, admiração, proximidade. Então me permito ficar nessa situação. Ou até eu continuo numa postura agressiva, eu continuo sendo grosseiro, porque isso me dá uma sensação de poder, eu me sinto no controle das pessoas, as pessoas têm medo de mim, e isso me dá uma sensação de grandiosidade. Às vezes eu me permito estar numa relação abusiva porque o sexo é bom, ou porque eu me sinto segura, protegida em certos momentos, ou me dá um conforto financeiro. Então sempre tem alguns ganhos, alguns são fáceis, outros são bem escondidos de se entender, tá? Só que é totalmente importante a gente perceber isso. Outra coisa. Algumas pessoas, por exemplo, não prosperam, vamos dizer assim, eu continuo pobre por causa do pertencimento, porque se eu enriquecer, a minha família não são ricos, se eu enriquecer, eu vou ter que sair da minha família, eu vou sentir que eu não vou estar mais pertencendo a essa família. Então, para me manter essa sensação de pertencimento, eu não enriqueço. Então, a busca por pertencimento e de se sentir pertencente também é uma das principais fatores que podem te levar a ter esses ganhos secundários. Tá? Então, o que está por detrás do ganho secundário é uma necessidade emocional oculta, tá?
Grava essa frase na sua cabeça. Ninguém faz nada negativo a não ser que tenha um ganho. Você toma a injeção e se permite ser furado, porque aquilo vai te curar a sua saúde, vai te dar uma vacina que vai te imunizar, vai te dar um remédio que vai sarar uma dor maior. Você se permite ser furado para doar sangue. Eu sou doador de sangue, né? Porque você vai sentir que você está ajudando, salvando uma vida. Então eu permito uma dor, porque eu ganho alguma coisa com isso, uma sensação, tem algo positivo, tem um sentido. Então, se tem essa máxima, ninguém faz nada negativo a não ser que tenha ganho. A gente é uma máquina de buscar ganho. Se você está mantendo um comportamento negativo, isso eu estou questionando para mim também, é porque você tem um ganho. Às vezes, esse ganho ajuda a te ver que às vezes esse comportamento negativo você tem que parar de fazer. Então, por exemplo, estou estudando para concurso, mas não consigo estudar para concurso, estou com esse problema. Eu percebo por quê. Qual que é o ganho secundário? Porque quando eu não estudo, eu me culpo, mas também eu passo mais tempo com a minha família. E passar tempo com a minha família é muito importante. Então você percebe que talvez estudar não seja o caminho. Talvez seja o caminho você dar mais atenção para sua família, encontrar uma outra coisa que faça mais sentido, que case com isso, com esse seu valor que é forte, por exemplo. Tá? Então, alguns ganhos secundários, quando você identifica, mostra que na verdade o erro pode estar no comportamento e não no ganho. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas lembre disso, a gente não faz nada negativo a não ser que tenha um ganho. Né? Na própria PNL, eu estudo um pouco de PNL também, porque não tem como estudar hipnose sem ter uma noção de PNL e ter algumas técnicas de PNL envolvidas. Né? Todo comportamento tem uma intenção positiva, que satisfaz alguma necessidade oculta. Então a gente, na PNL, traz muito essa máxima. Todo comportamento, positivo ou negativo que seja, tem uma intenção positiva por detrás e que vai satisfazer uma necessidade emocional. Ok? Mateus, então agora, como que eu faço para achar então quais são meus ganhos secundários? Como que eu vou entender essa parada? Através de autoconhecimento, ou seja, conhecer a sua história de vida, conhecer seus traços de personalidade, ou seja, eu tenho ferramentas para identificar seu traço de vida, então eu consigo te ajudar nisso. O genograma, uma anamnese super completa que eu desenvolvi para ver seu histórico de vida. Tem ferramentas de mapeamento de perfil, de personalidade, de crenças, de pensamento, que também pode te ajudar a entender isso. Necessidades emocionais ocultas. Tá? E através do processo terapêutico, seja também de técnicas de hipnose, regressão e tal, você vai conseguir aprofundar esse autoconhecimento. Não é rápido, não é em 4 sessões, é um processo. O tempo certo não tem como estipular, mas autoconhecimento é importante. Você tem uma postura introspectiva de buscar olhar para dentro de você, olhar para suas emoções, olhar para seus sentimentos, olhar para o que está acontecendo aqui dentro. Isso também é importante, tá? E autoquestionamento. Você se questiona, você tem o hábito de se questionar, de fazer perguntas para você, de questionar se o que você está pensando, sentindo é bom, é ruim, é certo, é errado, funciona, não funciona, teria alguma forma melhor de resolver, de pensar, de sentir, quais seriam as outras possibilidades. Então esse autoquestionamento também ajuda. Então eu vou trazer aqui papel e caneta na mão, porque agora é a hora, o ápice do ápice da live. Eu vou trazer aqui para vocês os questionamentos poderosos para você anotar. Então é o seguinte, vou te orientar como fazer essa técnica. Não agora, você pode gravar, salvar essa live, assistir depois, e então já curte, já comenta também e já manda para alguém. Você sabe qual é o protocolo do digital aqui, né? Curte, comenta, compartilha. Então ajuda, por favor, tá? Papel e caneta na mão para você anotar e fazer esse questionamento não só mental, mas através de escrita terapêutica. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, defina um problema. Tipo assim, o que você não quer mais na sua vida? Eu não quero mais procrastinar, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais esse emprego, eu não quero essa doença, eu não quero esse câncer, eu não quero esse inchaço, eu não quero essa diabetes, eu não quero esse problema. Liste os problemas. Então a gente tem que começar desse ponto de partida. Os problemas. Você vai questionar referente cada vez de um problema, tá? Não tenta questionar tudo ao mesmo tempo não, porque problemas diferentes podem ter ganhos diferentes. Pode ser tudo mesmo ganho? Pode ser tudo mesmo ganho, mas pode ser que não seja. Então vai lá, define os problemas. Qual você vai começar?
listei 10 problemas, 10 situações que eu não consigo mudar, então pode ser porque eu tenho algum ganho com isso. Vamos começar com a número 1, aí você vai questionar. O que talvez esse comportamento, esse sintoma, essa situação, o que isso está querendo me dizer? Essa é a primeira pergunta. O que isso está querendo dizer? O que talvez isso revela sobre mim? Isso está querendo me comunicar o quê? São formas diferentes de perguntar a mesma coisa, tá bom? Outra coisa, que você pode perguntar, esse é outro questionamento. Estou dando pausas aqui para você dar tempo de anotar. O que isso está fazendo em mim? O que isso está causando na minha vida? Quais impactos isso está causando na minha vida? Reflita sobre esses impactos. Tenha clareza sobre isso. O que eu sinto? Essa é outra pergunta. O que eu sinto quando eu faço isso? O que eu sinto diante dessa situação? O que eu sinto diante desse problema? Que sensação emocional que vem? Que misto de emoções? Quais são as emoções que vêm? Vem tristeza, mas vem alegria. Vem tristeza, mas vem conforto. Vem raiva, mas também vem alívio. Seja sincero. Todas essas perguntas aqui tem que ser sincero, tem que se levar a sério, tem que falar um tete-a-tete verdadeiro com você mesmo, tá? Então, o que você sente quando faz isso? Diante do que você sente sobre esse problema? O que você sente quando essa situação ocorre? Ok? Outra pergunta. O que realmente eu busco com esse comportamento? O que realmente eu estou querendo? O que realmente eu desejo? Talvez seja uma necessidade emocional. É atenção? É o quê? Sabia que pode ter ganhos secundários até quando a pessoa se acidenta, é atropelada. Pode ter ganhos secundários em cima disso. Uma infecção que não tem, às vezes pode ter nada a ver, mas pode ser que tenha um ganho. Geralmente tem, tá? E é interessante identificar isso para a gente trabalhar esse autoconhecimento. Então vamos lá. O que realmente você busca, o que você realmente deseja, o que realmente você está querendo com esse comportamento? Tá? Você pode fazer a pergunta direta. O que talvez eu estou ganhando fazendo isso? Quais são os lados positivos? Sempre tem tudo na vida tem uma conotação positiva e negativa. Qual o lado positivo? Eu trabalho menos. As pessoas me perturbam mesmo. As pessoas me dão menos carga para fazer. Eu recebo mais atenção. Eu acabo economizando mais dinheiro. Ou a fulana acaba tendo benefício. Quais são os ganhos? O que você ganha? O que acontece de positivo? Mateus, não tem nada. Tem. Sempre tem coisas que acontecem positivos com você ou com terceiros diante do seu problema. Porque às vezes pode ocorrer um ganho terciário. O que é o ganho terciário? Eu vou explicar isso mais pra frente. Quando o benefício é para outro. Tipo assim, mantenho doente porque eu doente mantenho o benefício, ou ganho esse benefício do INSS ou da lei, ou sei lá o que, sustenta minha mãe. Ou minha mãe precisa que eu fique, minha mãe não tem renda, eu preciso que eu fique doente e sem consciente, tá? Eu preciso me manter doente porque assim eu recebo benefício aí do governo e me sustenta minha mãe. Então eu nunca vou curar porque tem um ganho terciário. Isso pode acontecer também, tá? Então, anota aí, o que realmente eu posso estar ganhando com isso, o lado positivo desse comportamento. Tenha clareza disso. Por exemplo, igual eu falei do concurso. Lado positivo, eu passo mais tempo com a minha família. Eu jogo mais videogame. O lado positivo de ter sido traída, eu recebo a atenção das pessoas, eu acabo sendo notado e olhada, ou olhado, sempre tem. Vamos continuar, que as perguntas não acabaram, tá? Agora, olha só, essa pergunta é forte, tá? Pensa em você. Se você resolver isso, se você parar de fazer esse problema, se esse comportamento ir embora, sumir, junto com ele, vai embora o quê? Se essa diabetes sumisse, junto com isso, ia embora o quê? Se a traição não ocorresse e você não tivesse esse papel,
de ter sido traído ou traída? O que ia embora junto? Se não tivesse essa doença fosse embora, o que ia embora junto com essa doença? Atenção, afeto, cuidado, a presença das pessoas à sua volta, um olhar, um afeto, um carinho, um amparo. Então pense nisso. Se isso resolvesse junto, iria embora o quê? O que você perderia? O que, então, talvez você não está querendo deixar ir? O que talvez você não está querendo deixar ir? E seja sincero com você mesmo. Essas são uma série de perguntas matadoras para você aplicar esse questionário. Nem sempre na primeira leva de perguntas você vai achar, as respostas não vão vir fácil, não é um passe de mágica. Mas insista, seja sincero, persista, questione, reflita em cima dessas perguntas. Tá bom? E aí esse ganho secundário, a gente vê muito na terapia, as pessoas que por esse ganho, ela se recusa a entrar no tratamento, ela tem resistência, ela não faz a atividade, ela não fala tudo que teria que falar, ela não revela tudo que teria que revelar, porque ela quer continuar com o problema. Então, por isso que a gente olha e a gente acusa muito, né? Ah, fulano é um preguiçoso, a fulano tem mais que se lascar mesmo. Tem tudo para mudar, resolve a vida, fulano coloca isso daqui e vai lá e está no mesmo problema. Não julgue, porque você também tem ganho secundário e também é inconsciente. Aquela pessoa tem alguma necessidade emocional que faz a manutenção daquele problema. Entenda isso, tá? Porque você também tem muitos problemas aí que você não consegue resolver, que você teria capacidade de resolver e não tem a hombridade, a capacidade de resolver. Você está se sentindo bem com eu te julgando dessa maneira agora? Porque eu estou falando que você é um preguiçoso, um incapaz, um impotente, um desinteressado em resolver esse problema. É confortável? Não. Então por que você fica fazendo isso com o outro? O outro tem aquela dificuldade, você tem a sua. Olha para a sua e deixa do outro. Você é terapeuta? Você é terapeuta para olhar a dificuldade do outro? Porque terapeuta olha a dificuldade do outro, aponta para falar assim, ó, já percebeu isso? Ah, não percebi. Está percebendo agora? Faz sentido? Vamos resolver? Precisa de ajuda? Vamos fazer isso. Se não é essa postura que você vai fazer como amigo, e se você não é terapeuta, olha para o teu rabo. Tá? Simples assim. Simples assim. Tá? E aí, eu só dar uma adentrada nos 3 tipos de ganho, né, de vantagens. O ganho primário é aquela vantagem mais direta. Ah, eu faço isso, estou de atestado, logo no trabalho. Né? Estou de atestado, logo no trabalho. Um ganho direto, vamos dizer assim, né? Mais fácil de identificar. O ganho secundário é como envolve ali uma manipulação de ganhos, é mais inconsciente, está relacionado a necessidades, coisas que você sempre quis, e relacionado a atenção, afeto, essas coisas que você se beneficia indiretamente, inconscientemente, por alguma necessidade emocional. E o ganho terciário, de terceira ordem, é quando outra pessoa que não é você está realmente se beneficiando por esse problema, mas essa pessoa tem um laço afetivo com você, e para você meio que ainda está beneficiando essa pessoa, você mantém o problema. Em nós um pouco mais, né? Mas é mais comum o secundário, tá? E aí por que isso acontece? Porque é o seguinte, gente, a nossa necessidade emocional faz isso. A nossa criança interior faz isso. Me fala uma coisa. É difícil, você que é pai, você que é mãe, você que é vovô, você que é vovó, fala aqui comigo. Quando você vê a nenenzinho, a criancinha falando, papai, quero bolo, quero chocolate, quero bala. Fala a verdade. A gente fala não, porque precisa falar não e não dá pra comer bolo toda hora. Mas é difícil falar, não é? É tão bonitinho. A gente quer tanto suprir a necessidade das crianças, não é verdade? Você acha que é diferente com a sua criança interior? Ainda mais se ela estiver ferida e machucada? Se uma criança está na sua frente, caiu, ralou o joelho, está chorando, pedindo colo porque está dodói, você vai virar as costas para ela? Não, né? Então vamos lá. Geralmente, via de regra, essa sua necessidade emocional oculta, podemos dizer, tem linha teórica que concorda com isso, tem linha teórica que não fala disso, você vê o que você pensa.
está ligado à sua criança interior. Quando a gente está falando de necessidade emocional oculta, inconsciente, está ligado com uma ferida que está inconsciente ali no seu padrão de vida, na sua família de origem, está ligado à sua criança interior ferida. Então esse ganho secundário que você está tendo é porque você está saciando a vontade, o chamado inconsciente da sua criança interior. E como é difícil falar não para uma criança, não é? Então é o seguinte, por que você faz o problema? Porque o prazer de estar saciando essa criança, o prazer do ganho, é mais forte do que a dor da doença. Você aceita pagar esse preço. Tá? E aí a gente faz isso. Tá? Via de regra tem esse funcionamento. Tá bom? Aí fala que demora mesmo para descobrir mais uma vez que é oculto. Realmente, mas é possível. E a terapia ajuda. O terciário pode ser uma mulher que mantém um casamento ruim para não deixar os filhos sem pai, então ela mantém o problema? Não. Esse papo de que eu não me separo por causa dos filhos já é balela, já é raciocínio e é mentira. Filho não segura casamento, não. É algum ganho secundário, alguma necessidade emocional daquela mulher. Não é dos filhos. Não tem nada a ver com os filhos. Racionalmente tem, mas é mais para ela. Porque quando a gente chegou no estupim, filho não segura casamento, não. E é peso demais colocar isso nos filhos. Só fiquei casado com seu pai por causa de você. Seja sincero, você ficou casado porque você não teve coragem para decidir. Você ficou casado porque você tinha uma necessidade de atenção, de proteção, e que você tinha medo que ia ser julgado. Não, terciário, esse aí é ganho secundário mesmo, tá? Não é terciário não. Ok? Então vamos lá. Entenda isso. O prazer é maior do que a dor. Mas vamos entender o seguinte, então, igual eu falei na live do amor que cura, amor que adoece. A pessoa está aprendendo de um mecanismo, e eu já vou entrar agora na parte de como que a gente trabalha isso na terapia. Os questionamentos é para identificar, beleza, questionei, entendi o problema, entendi o que eu quero ganhar, entendi qual que é a minha conotação positiva. Então começamos a intervir, mas entender por entender não muda nada. E agora, o que eu faço com isso? Vamos entrar agora terapeuticamente o que a gente faz com isso. Então, identificamos qual é o ganho. A gente sabe, então, que esse ganho é mais forte do que a dor. Por isso que eu aceito pagar esse preço. Então, eu estou aprendendo, é uma forma de eu aprender que para receber o amor, o afeto, eu preciso sentir dor. Eu me ofereço como dor, eu me expio, eu causo um sintoma para ter a dor, para ter o afeto, para ter o amor daquela pessoa. Então, eu aprendo que eu preciso ter esse comportamento ruim para conseguir aquilo de bom. Eu quero ter um comportamento ruim? Não, eu quero ter aquilo que é bom. Ou seja, por exemplo, a pessoa quer fumar? Não, ela quer sentir relaxada. Ela não quer fumar. Ela sabe que fumar faz mal, mas ela quer sentir relaxada. Eu quero ter o câncer? Não, não quero ter o câncer, mas eu quero a atenção que as pessoas me dão. Então é o seguinte, como que a gente faz na terapia? Então beleza, então você está fumando para ter relaxamento. Se a gente colocar um outro comportamento aqui para você ter relaxamento, você trocaria pelo cigarro? Trocaria. Então a gente vai trocar o comportamento. Não é simplesmente parar. Então vamos parar de fumar. Porque se eu paro de fumar e não coloco outro comportamento, eu tiro o relaxamento. Então não vou parar de fumar nunca. Estou dando um exemplo bem simplório, tá, gente? Porque é mais complexo do que isso. Acho que vocês estão entendendo, né? Tem vários protocolos ali com hipnose para parar de fumar e a gente tem que identificar quais são os ganhos, os gatilhos que fazem a pessoa fumar num tratamento de vício. Eu já falei isso na live de vício. Então tá. Voltando, já volta a Mateus processo, cabeça, beleza. Então tem que mudar o comportamento. Eu tiro esse comportamento, coloco outro comportamento para você ter o seu ganho. É isso que a gente faz na terapia. A gente busca encontrar um novo comportamento, tá? Para trocar. Então, mas por que a gente faz isso, cara? Porque é o seguinte, é somatização. Eu tenho esse ganho secundário, né? Eu tenho essa questão, estou querendo atenção, mas eu não consigo verbalizar, eu não tenho um canal de comunicação aberto para falar assim, olha, pai e mãe, eu gostaria de mais afeto de vocês. Olha, pai e mãe, isso não tá legal. Pai e mãe, eu tenho uma ferida porque na infância aconteceu isso. A gente não verbaliza para o nosso parceiro, para a nossa parceira, as relações não são tão sadias como poderiam ser, tão funcionais como poderiam ser. Então eu vou engolindo essas emoções. E aí essas emoções vão gerando problemas. E esses problemas justamente vão sendo gerados para meio que suprir como ganho secundário essa necessidade emocional. Então por falta de atenção,
eu vou ficando com baixa autoestima, tarararará, alguma outra coisa, está depressivo, pô, vem uma depressão. Só que quando vem a depressão, eu recebo a atenção que eu queria, que causou o problema, meio que para compensar e suprir. Então eu vou mantendo essa depressão, vou mantendo essa infecção, essa doença, essa febre, porque eu consegui a atenção que é que eu queria. Então será que se eu tivesse já verbalizado o pedido dessa atenção, demonstrado e reconhecido essa fragilidade dentro de mim, tentado alinhar, será que eu precisaria ter desenvolvido uma depressão? Está entendendo a linha de raciocínio? Lógico que não é tão simplório e fácil assim, mas é essa linha de raciocínio que a gente tem que trabalhar. Tá? E aí é nessa mudança de comportamento que a gente vai se empenhar para resolver. Então vão ter várias N técnicas diante de cada demanda para reorganizando essa carga emocional, para acolher essa criança e apresentando novos comportamentos, novas posturas, novos pensamentos para você conseguir ter aquilo que você está querendo e não sofrer, porque você está sofrendo para ter isso. Você não quer sofrer, você quer ter isso. Tá? Então, essa linha de raciocínio. Ok? Está fazendo sentido para você? Está entendendo? Então, pode ser o ganho secundário, esse padrão de disfunção pode acontecer por falta de verbalizar, de conversar, de introspectar, de questionar. Tá bom? Então é isso, a gente vai encontrar uma nova forma de ganhar sem sentir dor. Estou sentindo dor para ganhar? Racionalmente não faz sentido, mas aí você faz isso, querido. Mateus, mas pelo jeito que você está falando, todo mundo está cagado. Gente, de certa forma sim. Só que a questão é o tá ou não tá cagado, né? Tá ou não tá preenchido. O ser humano, por natureza, e vão ter várias correntes filosóficas, teológicas, falando que nós temos esse vazio, né, interior, essa neurose obsessiva, esse vazio interior, essa parte que falta em mim, essa saudade do céu. Tem vários filósofos e teólogos que falam disso. Então a gente é um ser faltante. Nós somos um ser faltante. Tá? Nós também somos um ser imperfeito, incompleto, que nós acabamos buscando sempre essa perfeição, essa plenitude, mas só espiritualmente falando, só conseguimos isso na vida eterna diante da presença de Deus, né? Vamos dizer assim. E filosoficamente também vão ter outras correntes para explicar isso. Ai, coceira na cabeça. Então, nós somos imperfeitos, cometemos erros. Por cometer erros, por mais funcional que a sua família tenha sido, que seu pai e sua mãe tenham suprido suas necessidades, alguma coisinha pode ficar de marca. Natural, e não tem nenhum problema disso. O problema não é ter ou não ter, porque nós já estamos entendendo que temos erros, temos falhas, temos vazios. Que isso pode gerar feridas, que a nossa criança vai ficar com essa necessidade e que isso pode estar associado com ganho secundário ou gera um problema para saciar essa ferida. Você já entendeu mais ou menos aí como que funciona. A questão não é ter ou não ter, mas sim como eu saio mosquito, como eu gerencio, eu tomo consciência, introspecto, eu questiono, eu gerencio isso de uma maneira funcional e saudável. Isso é o jogo bom da vida. Ah, mas volta e meia vai ter um balacobaco, vai ter um tropeçar, vai ter uma recaída, vai ter uma crise, vai ter um estado de dor, de sofrimento natural. Estamos vivos, não é? Então é isso. E aí a gente pode estar, repita, a gente pode estar buscando com esse ganho uma sensação de prazer, sensação de segurança, sensação de liberdade, sensação de realização, de grandiosidade, de estima. Vão ter vários ganhos que você pode estar tendo. Você vai ter que identificar através daquelas perguntas qual é o seu, e cada problema pode estar associado a um ganho, tá bom? Então a gente coloca um outro comportamento para você ter o ganho. É como se a gente tivesse, tipo assim, encontrando outro fornecedor. O que eu preciso? Eu preciso comprar do mercado? Não, preciso de frango para vender frango assado. Preciso ser daquele mercado? Não. Aquele mercado está me dando frango assado, mas está vindo uns frangos que está vindo meio estragado. Mas pelo menos é frango assado, que é o que eu preciso. Eu não preciso comprar do mercado, preciso do frango assado. Então vou lá e acho um fornecedor melhor para me oferecer o frango assado. Entendeu? Ou ficou estranha a analogia? Tá? Então entre em contato e perceba com a sua criança interior. É como se fosse um amor cego, que pode também estar associado a esse ganho secundário. Sinta quando tiver esse problema e essa dificuldade de mudar. Feche os olhos, o que o seu interior, essa sua criança, o que o seu corpo responde? Ela tem medo?
ela vai se sentir desamparada, desprotegida, e as pessoas não vão dar atenção para ela, faça esse exercício. Lógico que na terapia com técnicas de hipnose e relaxamento é melhor, mas entre em contato com essa criança interior. Eu já falei sobre como fazer isso, já fiz uma live sobre criança interior aqui. Se você quiser saber, entre em contato comigo, tá? Porque afinal de contas, eu e você, querido, querida, somos seres humanos complexos, contraditórios e desamparados. Porque nós somos faltantes e imperfeitos, tá? Então nós temos que ter essa clareza. Uma situação repetitiva aqui. O problema, olha, é comum acontecer o seguinte: o problema muda, o problema pode se mudar, resolver esse problema, mas aparece um outro problema, só que a necessidade emocional mantém a mesma. É tipo assim, eu estou trocando de fornecedor, mas só estou achando fornecedor ruim. Então eu continuo sofrendo, continuo tendo dor, continuo tendo disfunção para ter o ganho. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer realmente da repetição do problema. Quer dizer o quê? Que você não achou um novo fornecedor, você ainda não, talvez você até identificou o ganho, mas você ainda não conseguiu construir um comportamento para substituir essa dor. Porque você está querendo ter o ganho com o fornecedor dor. A gente tem que ter o ganho com outro fornecedor mais saudável. Porque não é tirar o ganho vai estar lá. É uma necessidade emocional, gente. Sua criança está pedindo, você vai ficar negando? Lógico que a gente não vai ficar negando, a gente vai atender. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Faz sentido para vocês? O que você achou desse conteúdo sobre ganho secundário? Então você que vai iniciar um tratamento de saúde, seja terapia, seja com médico, profissional, fisioterapeuta, dentista, qualquer área de saúde, desenvolvimento de qualidade de vida. Se você está com dificuldade de entrar no processo, de fazer as mudanças necessárias, ou até de identificar as mudanças, pode ser porque você está com ganho secundário. Identifique ele para quebrar essa resistência, esse bloqueio que está fazendo você recusar o tratamento e mudar de vida. A escolha é sua, se autorresponsabilize, não é o outro. O problema não é, a culpa não é do seu transtorno, da sua doença. Lógico que a gente não vai banalizar. E não, isso não deixa, isso não importa. Não, isso importa. Só que isso não te define. O que define é a postura que você tem, como que você vai agir. Se responsabilize, aceite. Já falei sobre aceitação aqui também, tá? Então é sobre isso que eu teria para trazer, para falar com você essa noite. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, espero que tenha trazido uma luz na sua cabeça, tá? Na minha também, porque preparando eu também me cuido de mim, né? E perceber, qual será os ganhos secundários nos comportamentos que eu tenho? Nas disfunções, nas procrastinações, nas faltas de aprendizado, certo? Pode ter ganhos secundários, pode ter disfunções neurológicas, né? E assim por diante. Nós sempre estamos nos construindo ativamente, nos descobrindo e reconstruindo naturalmente. Esse é o caminho da vida. Eu gosto, bacana, eu não acho isso um karma, não acho isso um peso, eu acho isso interessante. Eu acho isso divertido, certo? Às vezes cansa, às vezes traz dor, às vezes é sofrimento, mas são as regras do jogo e eu gosto de jogar. Tá? Espero que você também goste. Muito boa noite, fiquem com Deus, curta, compartilhe para outros amigos, certo? Para familiares, me ajude a alcançar mais pessoas e estou acessível para conversar com você, marcar uma sessão, oferecer o curso de saúde mental, o curso de treinamento de inteligência emocional, de controle de ansiedade, tá? Estou aqui para conversar com você. Meus contatos estão na bio, é facinho me acessar, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e até mais.